Gravando. Olá a todos, sou Érica, estudante de doutorado em Linguística Aplicada em La UNEMAT. Soy Roseli, soy estudiante de doctorado en Lingüística Aplicada con Erika. Y nuestra presentación en este congreso tiene como tema las prácticas comunicativas pelas lentes da Translanguaging. Sim. Agora tendremos que falar em português com vocês. Como disse Roseli, práticas comunicativas pelas lentes da translinguagem. Os diversos estudos sobre a linguagem reconhecem que todo indivíduo se comunica de diferentes modos e por diferentes meios, conforme nós podemos observar nessa gravura. Em virtude disso, muitos linguistas, aplicados inclusive a exemplo de Liawei, Canagaraja, Garcia, Rocha e Maciel, descrevem a língua e as práticas linguísticas pelas lentes da translinguagem e colocam a língua como sendo um processo inacabado, situado, ecológico, espacial, emergente e dinâmico. Liawei, por exemplo, descreve a língua como uma prática semiótica, multissensorial, multimodal e que está interconectada em outros sistemas cognitivos. Então, para o autor, translinguar é transcender as divisões tradicionais entre sistema cognitivo, semiótico e não linguístico, no sentido de colocar todos esses recursos no mesmo nível de relevância na comunicação. Como disse a Érica, citando esses autores, eles veem que a nossa comunicação sempre foi multimodal. Aqui a gente tem o exemplo de uma enciclopédia bem conhecida no Brasil e que foi tida como o lugar do conhecimento. Com o advento das novas tecnologias digitais e móveis, essa assemblagem, essa mistura possibilitou que o conhecimento saia desse lugar específico e vá para a rede, né? Então, tanto que o Canagaraja, ele expande essas considerações do tocante à linguagem, retomando o significado do prefixo trans, né? Para o autor, então, a translinguagem é uma teoria que reconceitua a língua como um recurso multilingüe, multissemiótico, multissensorial e multimodal na criação de sentidos e na produção de significados. O multilingüe é visto como alguém que está ciente da existência das políticas de língua nomeadas e tem a capacidade de fazer uso das características estruturais dessas línguas. Para especificarmos um pouco mais os conceitos que esta teoria abarca, exemplificaremos as 4 dimensões acerca da translinguagem pontuadas por Canagaraja em seu texto. A primeira dimensão diz respeito à translinguagem transcender o conceito de língua como sistema autônomo, no sentido de olharmos para além do desempenho de conhecimento linguístico com seus modos estruturais, estáticos e definidos das línguas nomeadas. Por exemplo, aqui nessa imagem, observamos uma aula de uma língua estrangeira. No caso, nesta aula, o idioma que está sendo estudado, no caso inglês, e uma outra língua indígena, elas estão aqui translinguando. E a translinguagem considera isso como um processo natural. Quando o indivíduo está aprendendo uma outra língua, uma segunda língua, ele construir, fazer suas estruturas, usando a sua língua, a sua primeira língua, é um processo natural dentro da translinguagem e válido quando vai se construir os sentidos dentro da comunicação. A segunda translinguagem, a segunda dimensão. A segunda dimensão, ele propõe que o trans tem o sentido de transcender
os recursos verbais. Aqui neste exemplo que nós trouxemos, o verbal está aliado à imagem, a cores, é uma lanchonete numa cidade de Minas Gerais, que pegou os seriados famosos da Netflix e colocaram como nome dos seus sanduíches. Então, é uma forma de você juntar os recursos semióticos junto com os linguísticos. Na terceira dimensão, o trans tem o sentido de transcender essas distinções entre texto e contexto. Até essa proposição da translinguagem, o texto era separado do contexto. Ele existia, mas na construção de sentido, ele não estava integrado como essas imagens que a gente traz. Então, do Mercado Municipal número 4 de Assunción, o contexto faz parte do texto na construção de sentido. Na quarta dimensão... A quarta dimensão transcende as estruturas sociais, no sentido de transformação, como por analisar como que os recursos semióticos transformam as estruturas sociais, ou seja, desafia a compreensão de língua nomeada como regulada ou determinada pelos contextos existentes em relação de poder. Aqui é um estudo feito por Liawei, em que ele analisa a emergência de translinguagem, que ele denominou como New Chinglish, melhor dizendo, em que os chineses, eles usavam expressões comuns em inglês, na língua inglesa, mas eles se reapropriavam dessas estruturas com significados inteiramente diferentes e percebidos na comunicação entre eles. Mas a translinguagem, ela valida a emergência dessas estruturas translingüe no sentido de que ela vai questionar as línguas como sendo puras, as línguas como sendo a integridade linguística, como sendo uma forma de você também validar, empoderar e colocar como superior certas estruturas ou certas comunidades linguísticas em detrimento a outras. Então, nesse sentido, a translinguagem ela vai nesse sentido de transformar, né, esses conceitos que acabam fortalecendo certas discriminações, mesmo certas posições de superioridade entre falantes de algumas outras línguas. Sintetizando, se é que é possível falar assim, então, a translinguagem, a partir dessa visão de Kanagaradja, ela pode ser entendida como essa habilidade de transcender, né? De considerar como que a comunicação funciona, já que temos que tratar também da habilidade de construir sentido como distribuída e incluindo o papel das social networks, das things and bodies, que transgridem as fronteiras sociais. Então, quando a gente vai construir sentido a partir dessa lente, nós levamos em consideração todas essas semioses presentes e que nós usamos na comunicação. Para um melhor entendimento, um melhor estudo ou uma leitura mais aprofundada sobre os estudos dentro da translinguagem, apresentamos aqui algumas referências bibliográficas. Muitas graças. Muitas graças.